Em meados dos anos 2000, eu era um jovem estudante universitário e morava no que eu achava ser o melhor bairro da cidade, Vancouver. Eu podia ir a pé para a praia e parques, pois era uma área densa, não necessitando de carro. E Vancouver naquela época, e eu não tenho certeza agora, mas não era como uma cidade americana, era seguro e era principalmente canadenses europeus vivendo no centro. O lugar era limpo, agradável e arborizado, ótimo para se viver. Também era na época o bairro mais gay do país. Os aplicativos contribuíram para a expulsão das pessoas do lugar devido aos altos preços, principalmente agora. Mas na época era um bom lugar para viver enquanto estudava. Mas, morando lá, eu tinha e ainda tenho muitos amigos gays, então isso é muito presente neste vídeo. Há muita informação provavelmente anedótica a ser obtida. E eu realmente não me importo onde as pessoas colocam suas coisas. No começo dos anos 2000, as pessoas não faziam disso o centro de sua identidade. Mas os tempos mudaram. E agora, com um número infinito de gêneros, muitos dos meus amigos gays realmente não estão mais se adequando à narrativa atual. Como muitos gostariam de ver o T retirado do lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer mais A, B, C, D, E, F, G, argumentando que a orientação sexual, ser lésbica, gay ou bissexual, é sobre por quem você é atraído, enquanto as questões transgênero são sobre disforia de gênero, uma condição médica ligada à identidade, não à atração. De qualquer forma, o que vamos focar neste vídeo é a clara queda, pelo menos estatisticamente, no que é a primeira letra do acrônimo, o L ou as lésbicas, e o que isso significa daqui para frente. Embora as linhas gerais indiquem que a geração mais jovem, a geração Z, é a menos interessada em propagar nossa espécie, dada sua predileção por uniões heterossexuais, o que é bastante interessante é que o rótulo lésbico está praticamente desmoronando e os dados comprovam isso. Um estudo da Universidade de Sydney mostra uma queda acentuada na pesquisa SBU-ASH. Isso significa que 69% das mulheres não heterossexuais se identificaram como lésbicas em 2014, 51% em 2020, e os dados preliminares de 2024 colocam isso em apenas 38%. Isso é de um total de 1.436 respondentes, o que representa uma mudança muito grande. Então, novamente, em outra pesquisa de 2019 com jovens lésbicas, gays e bissexuais bem, mostrou que 45% das mulheres cisgênero, agora cis, para aqueles de vocês que não sabem, cis significa mulheres que se identificam como mulheres. Sim, eu entendo que é confuso. Elas escolheram bissexual, 19% lésbica, 10% pansexual e 7% queer, pois parece que as gerações mais jovens tendem a se inclinar para termos que parecem menos rígidos, menos ligados à antiga ideia de mulheres amando apenas mulheres. Então, como conciliamos isso? Online, muitos dizem que são apenas mulheres seguindo tendências, trocando rótulos como se escolhessem uma nova estética. De fato, há alguma verdade nisso. Rótulos podem ser uma forma de indicar que você pertence à narrativa aceitável do momento. E as mulheres, mais do que os homens, pelo menos para fins evolutivos, se tornaram criaturas altamente conformistas socialmente. Eu fiz um vídeo sobre isso há cerca de uma década que teve milhões de visualizações e que as pessoas ainda referenciam e me perguntam sobre. Claro, o YouTube o removeu anos e anos atrás, mas ele é constantemente reenviado de novo e de novo naquele site, bem como em outros. Mas basicamente por causa das pressões sociais e evolutivas, homens e mulheres eles desenvolveram conjuntos muito diferentes de instintos de sobrevivência ou algo nessa linha. Estudos recentes mostraram que o comportamento sexual das mulheres frequentemente não condiz com seus rótulos, questionando o quanto esses termos de fato representam a realidade. Alguns argumentam que as mulheres estão abandonando o lesbianismo porque ele perdeu seu impacto. Ser lésbica costumava ser como um gesto de desafio ao sistema, mas agora ser queer ou pansexual pode ter mais influência ou se sentir mais seguro em alguns espaços. Outros dizem que é estratégico, como se as mulheres estivessem evitando rótulos que se sentem muito expostos ou navegando em cenas onde identidades mais recentes dominam.
Também há um lado mais sombrio. Alguns afirmam que as mulheres escolhem ser lésbicas por pura raiva incontida contra os homens, talvez por causa de experiências ruins, apenas para se tornarem heterossexuais, portanto, mais adiante em suas vidas quando o homem certo aparece. Agora, ao longo da minha vida, e não há dados para comprovar isso, mas apenas pela minha experiência, é que muitos dos meus amigos insistem que a maioria das lésbicas são apenas mulheres bissexuais fazendo live action role-playing, e os dados não refutam completamente isso. Estudos mostram que muitas mulheres que se identificam como lésbicas já estiveram com homens. É uma bagunça, e se você se pergunta se lésbica já significou o que pensávamos, bem, dada a minha própria experiência, até a mais endurecida puxa triciclo já brincou e brinca com D. Agora, vamos apenas mudar o foco para os bares lésbicos, porque eles estão ligados a essa conversa, mesmo que não sejam os santos grais que alguns afirmam ser. Femme em Worcestershire, Massachusetts, é um dos apenas 32 restantes nos Estados Unidos, abaixo dos 200 na década de 1980. Isso é um colapso comparável ao da Idade do Bronze. O projeto Bar Lésbico, iniciado por Erica Rose e Ailina Street em 2020, arrecadou mais de $260 mil para manter esses lugares vivos durante a chamada pandemia e até fez uma série documental vencedora do Emmy para destacá-los. Há quem diga que esses bares estão desaparecendo porque a sociedade hoje é mais aberta, então as pessoas queer não precisam mais deles. Mas não vamos ser iludidos. Bares fecham porque algumas pessoas não gastam dinheiro suficiente, a vibe está fora ou a localização é ruim. Nem sempre é sobre alguma grande tragédia cultural. Às vezes é apenas o capitalismo em ação. Então, qual que é o panorama geral aqui? A sexualidade sempre foi moldada pela cultura e pela história. Pense nos antigos gregos, pense nos antigos romanos, pense nos japoneses do período Edo. Annie Lister, nos anos 1800, escreveu diários codificados sobre amar mulheres, mas não se chamava de lésbica, pois essas categorias ainda não existiam. Obviamente, online, alguns dizem que as mulheres escolhem rótulos para ganhar destaque ou para lidar com traumas, mas isso me parece muito simplista. Os dados mostram que as mulheres estão navegando em um mundo onde a identidade é fluida e os rótulos são mais sobre o que se encaixa pessoalmente para elas no momento do que alguma verdade fixa. Mas eu acredito que meu ceticismo tem fundamento. Se os rótulos são tão escorregadios, eles realmente importam? E se os bares lésbicos estão se tornando locais de encontro para todos os queer, eles ainda estão servindo ao seu público original? E então aqui é onde eu plantaria minha bandeira anedótica nesta conflagração. O rótulo lésbico está desaparecendo porque luta para capturar o caos de nossos desejos e vontades humanas agora irrestritos em um mundo que é obcecado por categorias infinitas e carece de qualquer tipo de bússola moral. É sobre como as mulheres são pegas em um cabo de guerra entre a verdade pessoal e o que acreditam serem as expectativas sociais. Pense em homossexualidade situacional. Pense também no total desequilíbrio no mercado de namoro em 2025. Pense na regra de 80-20. Pense também quando essas mulheres que estão perdidas para identificar o que são, batem na parede enquanto suas escolhas desmoronam. Os homens, por outro lado, pelo menos no Ocidente, ainda têm a América do Sul, a Europa Oriental ou a Ásia, caso queiram se associar a alguém que não esteja pós-parede ou pós-carrossel. Embora seja verdade que há muita perseguição de tendências e sinalização performática, eu realmente acredito que isso perde a questão mais profunda de que a identidade é um alvo móvel e que as pessoas se adaptam para sobreviver. Mas essas mudanças mostram como esses espaços e rótulos são frágeis quando uma cultura inundada de dinheiro, ou mais apropriadamente inundada de dívidas, bem como modismos políticos, continuam reescrevendo as narrativas e que as jovens mulheres, especialmente não programadas para tais mudanças rápidas de sinal, estão perdidas. É difícil dizer, mas uma coisa é clara. Enquanto as pessoas estiverem lutando para descobrir quem são, elas continuarão encontrando maneiras de nomear isso e lugares para vivê-lo, mesmo que ambos continuem mudando ou nunca tenham existido.